O ano de 1640 se destaca como um marco fundamental na história de Pernambuco. Pernambuco, uma joia do Império Colonial Português, encontrava-se no centro de dinâmicas complexas. Suas terras férteis, particularmente adequadas para o cultivo da cana-de-açúcar, tornavam-no um território de imenso valor. Essa importância econômica o transformou em alvo principal para as potências europeias rivais. A história de Pernambuco em 1640 é uma de resistência, cálculo estratégico e afirmação da autoridade real. A decisão de elevar Pernambuco à condição de capitania real foi uma manobra deliberada da coroa portuguesa. Essa medida visava consolidar o controle, reforçar a defesa e recuperar uma parte vital de seu império. Antes de 1640, o panorama político e econômico de Pernambuco era complexo e repleto de tensões. A União Ibérica, iniciada em 1580, colocou Portugal e seu vasto império colonial sob o domínio dos Habsburgos espanhóis. Esse alinhamento arrastou Portugal para os conflitos da Espanha, particularmente com a recém-independente República Holandesa. Os holandeses, antes parceiros comerciais, tornaram-se inimigos declarados das coroas ibéricas unificadas. A Companhia Holandesa das Índias Ocidentais, fundada em 1621, mirou Pernambuco, a capitania mais próspera do Brasil. Em 1630, os holandeses lançaram com sucesso uma invasão a Pernambuco. Capturaram Olinda, a então capital, e Recife, seu porto estratégico. A presença holandesa não foi aceita passivamente, enfrentando desafios contínuos para consolidar seu controle. Esse ressentimento latente preparou o terreno para conflitos futuros e para os esforços de Portugal em reaver seu bem mais precioso. A ocupação holandesa de Pernambuco, iniciada em 1630, encontrou resistência persistente da população local. Proprietários de terras, o clero, africanos escravizados e povos indígenas desempenharam papéis na expulsão dos invasores. A coroa portuguesa, enfraquecida pela União Ibérica, pouco apoio militar direto podia oferecer. Uma das figuras mais proeminentes foi João Fernandes Vieira, um rico senhor de engenho que se tornou um líder fundamental na insurreição pernambucana. Táticas de guerrilha em menor escala e atos de sabotagem eram comuns. A resistência encontrava força na lealdade à coroa portuguesa e na fé católica. Figuras religiosas desempenharam um papel significativo em galvanizar a oposição, caracterizando o conflito como uma guerra santa. A decisão de transformar Pernambuco em capitania real em 1640 estava ligada à restauração portuguesa. Em 1º de dezembro de 1640, um golpe bem-sucedido em Lisboa derrubou o domínio dos Habsburgos espanhóis. Este evento restaurou a independência de Portugal sob o rei Dom João IV. Ao transformar Pernambuco em capitania real, o rei Dom João IV visava centralizar o controle. Essa medida pretendia inspirar e apoiar os esforços de resistência locais. A transformação facilitou a nomeação de governadores e funcionários diretamente leais ao rei Dom João IV. A restauração portuguesa de dezembro de 1640 foi um evento crucial com consequências de longo alcance. Após 60 anos sob domínio espanhol, Portugal reconquistou sua independência sob a Casa de Bragança. Pernambuco, ocupado pelos holandeses desde 1630, destacava-se como uma prioridade crítica. As notícias da restauração chegaram ao Brasil no início de 1641, oferecendo apoio renovado da metrópole. Para o rei Dom João IV, recuperar Pernambuco era uma questão de prestígio real. A decisão de elevar Pernambuco à categoria de capitania real sinalizava um empreendimento liderado pelo Estado. Isso forneceu uma base legal e política mais sólida para a Guerra de Libertação. A insurreição pernambucana de 1645 foi um levante popular que a coroa portuguesa eventualmente apoiou. A transformação de Pernambuco em capitania real
trouxe mudanças significativas. A autoridade foi centralizada sob a coroa portuguesa, em contraste com o sistema anterior de capitanias hereditárias. Governadores nomeados pelo rei organizavam milícias locais e coordenavam com os líderes da resistência. O estabelecimento de um governo real forneceu uma estrutura de comando clara. A mudança também teve implicações para o financiamento da guerra. A administração real conferiu legitimidade aos esforços locais e regulamentou os recursos. A transformação fortaleceu a posição diplomática de Portugal em relação a Pernambuco. A importância econômica de Pernambuco para o Império Português baseava-se no açúcar. As férteis planícies costeiras fizeram de Pernambuco o principal produtor de açúcar no mundo atlântico. A riqueza gerada pelos engenhos de açúcar formava a espinha dorsal da economia colonial portuguesa. Os holandeses cobiçavam Pernambuco por sua imensa lucratividade. A economia açucareira envolvia grandes latifúndios, investimento de capital significativo e uma vasta força de trabalho. As receitas da exportação de açúcar financiavam a coroa portuguesa e enriqueciam uma classe mercantil. Após a expulsão dos holandeses em 1654, Portugal redobrou seus esforços para restaurar a produção de açúcar. A transformação em capitania real visava assegurar e maximizar esse crucial motor econômico. O ano de 1640 representa um profundo ponto de virada na história de Pernambuco e do Brasil colonial. A mudança administrativa foi uma clara declaração de intenção da coroa portuguesa de reaver seu mais valioso ativo colonial. Os eventos desencadearam desenvolvimentos que levaram à expulsão dos holandeses e à consolidação da autoridade portuguesa. O estabelecimento de Pernambuco como capitania real forneceu uma estrutura centralizada para conduzir a guerra. Economicamente, assegurar Pernambuco era primordial para Portugal. A transição visava garantir que os lucros do comércio de açúcar fluíssem diretamente para a coroa. O legado de 1640 destaca as complexidades do domínio colonial e o impacto duradouro das lutas locais nos eventos mundiais.